Senhor, fala conosco nesse tempo de reflexão, de ouvir a Tua palavra. A gente ora para que a Tua presença e Teu Santo Espírito falem ao nosso coração nessa hora, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos uma reflexão sobre os nossos sonhos como comunidade e hoje nós continuamos, então, olhando um pouco para essa imagem que representa aqui a nossa caminhada, essa criança olhando para o avião, né, com uma roupa de alguém de piloto. Realmente a pergunta que fica por trás é o que a gente quer ser quando crescer, né? É muito isso que fica por trás dessa imagem e é um pouco isso que a gente quer perguntar também acerca da gente como igreja, como comunidade. Então, desfrutar vida plena, nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre promover transformação. Só recapitulando um pouquinho o que a gente já falou na semana passada, nós estamos fazendo essa pergunta, quais são os nossos sonhos, a partir da missão e da visão da CELT, da nossa comunidade, olhando para o futuro, sondando os nossos sonhos e perguntando o que nós queremos ser e no que queremos nos tornar, aonde nós queremos chegar como comunidade. Essa é a missão da nossa comunidade, ser um ambiente de vida plena e ação transformadora fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Ser um ambiente de vida plena e ação transformadora fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Nós falamos então na semana passada sobre essa primeira parte, desfrutar vida plena, porque nós queremos ser um ambiente de vida plena. O que é isso, então, vida plena? E o que é desfrutar vida plena? Algumas questões que eu recapitulo rapidamente. Ok? Então, a gente disse a partir de João capítulo 10 que vida plena é o alvo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena, ou tenham em abundância. Nós dissemos também que é o resultado da morte sacrificial de Cristo. Insistentemente, quando Jesus fala de vida plena, ele fala que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, e dá espontaneamente. Ele tem o poder de dar e de retomá-la mais uma vez. Portanto, a vida plena, nossa vida plena, está relacionada com a morte de Jesus na cruz e com as consequências dessa morte de Jesus. Em terceiro lugar, nós dissemos que é o resultado de um relacionamento pessoal com Cristo. Jesus disse que a partir da sua morte, nós nos tornamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Eu disse na semana passada que é uma expressão muito forte, muito incisiva, porque Jesus é um com o Pai num sentido pleno. E ele usa a relação dele com o Pai para dizer que assim também se estabelece um relacionamento conosco. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Essa é a palavra de Jesus. O relacionamento com Jesus é a porta para essa vida plena. Em último lugar, em quarto lugar, nós dissemos que vida plena é o resultado do pastoreio de Jesus, de Cristo sobre nós, de se deixar guiar, de se deixar orientar, de se deixar de obedecer a sua palavra, de fato acatar os seus conselhos, de se deixar guiar, de não ser uma ovelha que foge o tempo todo, que se desgarra o tempo todo. Ainda que conheçamos a parábola das 99 que ficam no aprisco e ele vai em busca da desgarrada, né? Mas a nossa vida não pode ser qualificada o tempo todo como uma vida de uma desgarrada, esperando que o bom pastor corra atrás da gente. Tem que chegar o momento em que esse amor do bom pastor nos convença de que nós devemos, de fato, andar debaixo do seu cajado, debaixo da sua orientação, debaixo do seu cuidado. Ok? Segundo sonho, então, falando dos nossos sonhos, promover transformação. Nós dissemos que a missão da CELT é ser um ambiente de vida plena e de ação transformadora. Ok? Mais uma vez ligado à nossa visão como comunidade.
comunidade, a nossa missão como comunidade. E eu quero convidar você a nós lermos juntos o texto de Tiago 2:14 a 26. Um texto que já foi no nosso meio luterano, um texto um pouco duro de engolir. Eu vou explicar por quê logo mais, mas é justamente sobre esse texto que eu quero falar. Ok? Nós queremos fazer uma reflexão sobre essa palavra bíblica. Tiago 2:14 a 26. Se alguém quiser aí acessar a sua Bíblia. Tiago 2:14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Eu diria que a intenção de Tiago foi dizer, acaso esta fé sem obras pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Talvez ele bateria palmas falando isso, né? Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Bom, aqui a gente tem de cara um grande problema teológico, né? Por exemplo, quando a gente sai dizendo assim, quais são os 4 grandes pilares da fé luterana? Ora, um dos grandes pilares da fé luterana, um dos somentes enfatizados por nós a partir de Lutero é salvação é somente pela fé, não pelas obras. Aí vem o Tiago aqui e nos diz assim, quer ver, eu vou mostrar para você que as pessoas são justificadas por obras, não somente pela fé. E ele diz uma frase inversamente oposta. Isso levou, na época da Reforma, Lutero, por exemplo, a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Ele teve problemas com a carta de Tiago. Uma certa vez, quando eu fui estudar esse texto, eu peguei um material que a nossa igreja publica, se chama Proclamar Libertação, e tinha uma palavra acerca desse texto de Tiago. A primeira frase do livro é, aqui nós vemos que nós temos teologias diferentes na Bíblia. Paulo tinha uma, Tiago tinha outra. Parei de ler ali e coloquei o material no lixo. Quem que começa escrevendo isso não é digno de que se continue lendo o que ele diz adiante acerca do texto. Então nós temos um problema teológico sério aqui. Mas de cara eu estou dizendo com todas as letras de que nós não estamos lidando com duas teologias opostas e diferentes. Mas aparentemente quando você pega apenas a literalidade do texto, você pode ter essa impressão de fato. Porque Paulo afirmou em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe disso. Ok?
Aí você pega o nosso texto de Tiago, e ele vai dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, como eu disse, acaso esta fé sem obras pode salvá-lo? Vejam que uma pessoa, versículo 24, ele vai fazer uma conclusão. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Quando você pega a literalidade do texto, apenas compara um com o outro e olha o que aparece em termos de palavras, você realmente, rapidamente, numa leitura, você diz assim, realmente, nós temos aqui duas teologias antagônicas. Nós temos aqui uma teologia da graça, da fé, e uma teologia das obras. Mas quando a gente olha para dentro dos contextos e do que é que ambos autores estavam falando, a gente percebe que isso não é assim. Paulo disse somente pela fé, porque não há nada que possamos fazer para reparar, pagar, compensar ou redimir o nosso pecado. Só a obra de Cristo o faz, totalmente e de uma vez por todas. Foi nesse contexto que ele afirmou, é somente pela fé. Eu não posso trabalhar para alcançar a minha salvação. A salvação me foi dada em Cristo Jesus e ela me é dada pela obra redentora de Jesus na cruz. Não há nada que eu possa fazer que acrescente alguma coisa ao que Jesus fez na cruz. A salvação é dada plenamente por aquilo que Jesus fez na cruz. Quando Tiago disse não somente a fé, ele estava se referindo ao resultado da vida cristã, apontando para as necessárias consequências da fé, atacando uma vida indiferente, uma fé intelectualizada, intimista ou permissiva. Ele disse, você crê que Deus é um só? Aleluia! Até o diabo sabe disso, querido. O que Tiago estava argumentando ali, você vê um irmão passando necessidade e diz assim, pá, Deus te abençoe, estou com a carteira recheada de grana aqui, me sobra, não sei nem o que fazer com ela, mas que Deus te abençoe porque você consiga uma vida melhor. Vai ver que você está nisso porque você foi um amaldiçoado. E Tiago está dizendo assim, mas que fé miserável, sem vergonha é essa? Uma fé dessa pode salvar alguém? Isso é fé? Paulo e Tiago estavam falando de coisas diferentes quando fizeram essas afirmações. Tiago estava falando das consequências da vida cristã. Paulo estava falando do modo como nós acolhemos a salvação de Deus. São duas coisas completamente diferentes. E veja só, nós lemos na palavra de Paulo Efésios 2, 8 e 9. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10. Ele disse, é pela graça, é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. E a palavra grega por trás da palavra criação aqui é poema. Se lê literalmente assim, nós somos um poema de Deus, nós fomos cunhados por Deus, nós fomos elaborados, nós fomos poeticamente transformados em seres por Deus. A partir de Jesus Cristo, a partir dessa obra de Jesus, que é acessada pela fé, por meio da graça, que não é por meio das obras, mas nós acessamos isso para que o resultado das nossas vidas sejam de boas obras. Nós fomos criados, recriados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos para as obras, ok? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Correto? Compreensível? As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso não foi Tiago que escreveu, isso foi Paulo que escreveu. Então nós temos duas teologias aqui. Não.
Não, nós não temos duas teologias aqui. Não há nenhuma contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago. Nós temos uma única teologia aqui. Eles estavam falando de coisas diferentes. Mas impressionantemente, essa sensação de que nós temos aqui duas teologias nos afetou profundamente como igreja. Profundamente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto de Tiago, a gente pode dizer assim: se há vida plena sendo experimentada a partir do Evangelho de Jesus Cristo, invariavelmente haverá ação transformadora. Se existe vida plena sendo experimentada a partir do Evangelho de Jesus Cristo na minha e na sua vida, invariavelmente nós estaremos com a mão na massa. Amém? Segundo Tiago, não existe como não estar com a mão na massa se eu de fato conheci o Evangelho e eu conhecia Jesus Cristo. Não há como. Essa seria uma fé intimista, intelectual, apenas intelectual. Eu creio que Deus existe, mas ele vai dizer para nós assim, isso até o diabo sabe. Cito aqui Martinho Lutero. Ele disse acerca da fé. Fé verdadeira, porque ele também já lidava com outras compreensões de fé na época dele. Fé verdadeira, entretanto, é uma obra divina em nós. É uma coisa que Deus opera em nós, que nos modifica e faz renascer de Deus. Ele cita João 1,13. Porque nós não nascemos da carne nem do sangue, mas nascemos de Deus. Além de matar o velho homem, o velho Adão, transformando-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade, todas as forças, trazendo consigo o Espírito Santo. A fé verdadeira está vinculada à presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Há algo muito vivo, atuante, afetivo e poderoso na fé. A ponto de não ser possível que ela cesse de praticar o bem. Ela também não pergunta se há boas obras a fazer, e sim, antes que surja a pergunta, ela já as realizou e sempre está a realizar. Isso ele escreveu no prefácio da carta aos Romanos, 1545. A fé nem pergunta o que eu tenho que fazer. Porque como a gente ainda vai ver aqui, a fé é movida pelo amor, é ativada pelo amor, e o amor, quando enxerga a necessidade, ele não fica se perguntando, faço ou não faço? Alguém aqui, quando vê um filho tropeçar e ralar o joelho e começa a chorar, ele fica se perguntando, será que eu ajunto ou não ajunto? O amor imediatamente faz com que você corra e ajunte. E acolha. E socorra. O amor nos move sem que a gente fique fazendo perguntas. E, aliás, essa é a grande questão que está dentro daquela parábola que Jesus contou do bom samaritano. O mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, o que é a questão mais importante? Ora, você é mestre da lei, responda você mesmo. Então ele diz assim, amar a Deus com toda a força, entendimento e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, 10 na prova, faça isso e você vai viver. Querendo justificar-se, diz o texto, ele faz a pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí vem a parábola em que Jesus acaba invertendo a pergunta e dizendo, no final das contas, você é próximo de quem? De quem você está próximo, a quem você pode ajudar? Ok? A fé não fica se perguntando o que ela deve fazer. O amor faz com que ela vá em direção às necessidades que ela enxerga que precisam ser feitas. Eu quero citar aqui também uma preocupação
de um homem chamado Philipp Jakob Spener, que é um dos pais do pietismo, e ele escreveu um livreto lá no século XVII chamado Pia Desideria, Desejos Piedosos, em que ele coloca sonhos. Pergunta que nós estamos fazendo aqui: quais são os nossos sonhos? O Pia Desideria são os sonhos de Philipp Jakob Spener e outros como ele, que sonhavam com uma igreja diferente. É um livreto em que ele denuncia, um século depois da reforma, a situação triste em que a igreja luterana se encontrava em vários sentidos, especialmente na vivência da fé das pessoas que faziam parte da igreja, e ele denuncia também o estilo de vida dos próprios pastores, muitos deles alcoólatras. Ele escreve esse livro dizendo assim: nós precisamos de uma igreja diferente. Em uma partezinha desse livro ele diz: quantos levam uma vida manifestadamente não cristã? Essas pessoas também elas não têm o propósito de viver de modo diferente no futuro. Elas não estão incomodadas com isso. Elas vivem uma vida não cristã, mas elas não estão incomodadas com isso. Elas não têm como objetivo ali na frente começar a viver diferente. Elas estão bem do jeito que elas estão. Apesar de tudo isso, entretanto, alimentam uma firme convicção de que alcançarão a salvação. Se alguém lhes perguntar em base de que mantém a esperança da salvação, responderão que confiam em que ninguém será salvo por causa do seu modo de viver. Que creem em Cristo e nele colocam toda a sua confiança, por isso certamente serão salvos. Como se Jesus estendesse a sua graça para que nós pudéssemos continuar vivendo nossas velhas vidas e no nosso velho pecado. Se a graça de Deus fosse um cobertor gostoso para eu deitar, enquanto todo mundo padece ao meu redor. Assim, eles substituem a fé que salva por uma imaginação carnal da fé. Pois a fé divina não pode estar sem o Espírito Santo, o qual não existe onde há pecado proposital e contínuo. E a Desidéria, 1675. Eu vou citar mais uma pessoa aqui, esse do século XX, bem conhecido, teólogo luterano também, Dietrich Bonhoeffer. Viveu durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu com o nazismo, foi enforcado por ordem direta de Adolf Hitler em 1945. Era pastor luterano, teólogo. Ele escreveu um livro chamado Discipulado, que é um livro riquíssimo. E no seu tempo ele denuncia o mesmo problema. O mesmo problema do qual Lutero falou, o mesmo problema que Philipp Jakob Spener falou, Dietrich Bonhoeffer fala também no século XX. Ele diz: graça barata significa justificação dos pecados, e não do pecador. Como a graça tudo faz sozinha, tudo pode também permanecer como dantes. Ironicamente, ele cita um trechinho do Castelo Forte, do hino Castelo Forte. A minha força nada faz. Por quê? Porque as pessoas do seu tempo construíam esse conceito de graça barata sobre frases soltas de Lutero e da Bíblia. Então, ironicamente, ele cita uma partezinha do hino famosíssimo de Lutero, Castelo Forte. A minha força nada faz. O mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pecadores. Mesmo na vida mais dedicada, de novo ele está citando Lutero. Viva, pois, o crente como vive o mundo. Coloque-se em tudo em pé de igualdade com o mundo e não se atreva, sob pena de ser acusado de heresia, a ter, sob a graça,
uma vida diferente da que tinha sob o pecado. Que se guarde de encolerizar-se contra a graça, de envergonhar essa graça grande e barata e de instituir um novo culto ao literalismo, tentando ter uma vida de obediência de acordo com os mandamentos de Jesus Cristo. Aqui vem um textão em que ele é extremamente irônico e vou para o final. Isto é graça barata como justificação do pecado, mas não justificação do pecador, pronto à contrição, que abandona o pecado e se arrepende. Não é o perdão que separa do pecado. Essa graça não é um perdão que separa do pecado. É um perdão que me autoriza a viver do jeito que eu sempre vivi. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. Não é a graça concedida por Deus. Quando nós vamos falar de ação transformadora, nós temos que entender isso. Isso precisa estar muito claro para a gente. Nós temos um grande problema teológico da compreensão da graça. Nossa incompreensão da graça de Deus nos imobiliza. A graça de Deus nos move à ação e não é uma desculpa piedosa para a nossa apatia. Mas muitas vezes, historicamente, a graça de Deus é usada para justificar uma vida que não é plena. Uma vida igualzinha a que todo mundo leva. Mas a gente carrega uma questão de um perdão dado a granel, sem arrependimento, sem contrição, sem necessidade de mudança de vida. No final tudo vai dar certo. É quase assim um universalismo, embora nós tenhamos alguns teólogos entre nós que são universalistas mesmo. Eles dizem que no final das contas Deus é amor. Afinal, então, como Deus é amor, tudo vai dar certo no final e todos serão salvos, independente da vida que tiveram, que Jesus morreu na cruz e isso pagou por todo mundo e está tudo feito. Se arrepender. Esse tipo de coisa vem sendo denunciado ao longo dos séculos dentro das nossas igrejas, em alguns momentos com maior ênfase, com menor ênfase, mas é um problema com o qual nós continuamos lidando. A nossa incompreensão acerca do que é graça, às vezes faz com que a gente pense assim, que bom, conheci Jesus, agora sei quem Ele é. E agora é só sentar e ficar relaxado até que Jesus volte. Gostaria que a gente olhasse para alguns exemplos. Cito aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 5,6. A fé é atuante pelo amor. O amor nos move. A fé não é morta, como disse Tiago. Então, em segundo lugar, eu quero agora citar alguns exemplos. É certamente importante planejar onde nós queremos chegar. Certo? É isso que nós estamos tentando fazer. Mas é igualmente importante saber o valor dos primeiros passos e da perseverança diante da cansativa rotina da caminhada. Um dos grandes riscos que a gente corre quando a gente planeja, quando a gente olha para frente, é de que a gente tem expectativas tão grandes, tão bonitas, às vezes tão fantasiosas, que a gente se sente completamente desestimulado para dar passos simples. Eu conheci um cara que não conseguia emprego, ele não conseguia trabalho. Eu ficava assim, como é que esse cara não consegue e tal? Todas as vezes que ele ia lá para as páginas dos jornais, tentando ver os anúncios, ele riscava aqueles negócios e tal, e ligava e tal, e não dava. Eu tentei me aproximar um pouquinho mais para entender isso. Naquele momento ele estava fazendo parte da minha família. E aí eu entendi que para todo lugar onde ele ligava, ele queria começar já assim, tipo como gerente, sabe? Ele
ele era bom demais para começar assim de baixo. Entendeu? Ele não conseguia. E às vezes essa é a típica situação de que quando nós nos tornamos assim um pouco sonhadores, né? A gente não consegue dar os primeiros passos porque a gente almeja tanto que não consegue galgar os passos até lá. E portanto os nossos pequenos primeiros passos têm que ser extremamente valorizados. E aquela rotina cansativa da caminhada tem que ser valorizada. Jesus, na parábola dos talentos, ele diz para os servos que foram fiéis, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a lógica no reino de Deus. É começar pequeno. Qual é a comparação que Jesus faz do reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Por que ele compara ao grão de mostarda? Na minha opinião, ele comparou com o grão de mostarda porque ele não conhecia semente de eucalipto. Quem aqui já viu semente de eucalipto? Caramba, eucalipto vira uma árvore velha de eucalipto, vira uma árvore gigantesca. Mas a semente dá dentro de parece um sininho. Meu pai plantava eucalipto, né? Para vender e tal. Então, não sei porque eu ajudava a plantar e ia atrás também para buscar semente. A semente de eucalipto parece uns grãozinhos de quando a gente moe pimenta, fica aquelas coisinhas pretas assim, né? Assim parece o grãozinho de eucalipto, e ela se transforma numa árvore gigantesca. Na Palestina não tem eucalipto, então Jesus usou o exemplo do grão de mostarda, a menor das sementes, a maior das hortaliças. Querendo dizer assim, o reino de Deus começa insignificante, minúsculo, imperceptível, mas ele cresce porque Deus abençoa o seu crescimento. Outra comparação, o reino de Deus é semelhante ao fermento que leveda toda a massa. De novo, a comparação é algo que dentro do volume da massa é insignificante, mas que afeta toda a massa. Foi a isso que Jesus comparou o reino de Deus. Às vezes o que nos imobiliza como igreja também é que a gente faz sonhos mirabolantes, a gente quer dizer assim, não, nós queremos ser uma igreja que seja relevante, que impacte o mundo, e a gente precisa criar um grande projeto para que isso aconteça. E enquanto não tem o grande projeto, a gente não faz nada. Ou a gente não valoriza os pequenos começos que já foram feitos, a gente não incentiva os pequenos começos que já estão no nosso meio. A gente pensa assim, não, isso aqui é muito pequeno, nós sonhamos com coisa muito maior, não é isso ainda o nosso objetivo. Talvez a gente está perdendo grandes oportunidades simplesmente porque a gente sonha demais e faz de menos. Sempre nos evangelhos, as coisas começaram pequenas. A ansiosa expectativa pelo extraordinário nos cega para o mover de Deus nas coisas ordinárias. Só um exemplo assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu, coitado das crianças na África, e as pessoas fazem discursos acalorados em prol das crianças na África, mas elas não querem ter filhos. As mesmas pessoas que fazem os discursos apaixonados pelas crianças na África, elas não querem ter filhos. Você percebe? A gente às vezes se contenta nos nossos discursos acerca de salvar o mundo. Mas as coisas que estão debaixo do nosso nariz a gente não vê. As coisas do cotidiano que poderiam ser feitas, as coisas pequenas que a gente poderia fazer diferença na vida de alguém, coisas simples, mas que poderiam fazer diferença na vida de uma pessoa, nós não fazemos porque nós estamos envolvidos em grandes projetos na nossa cabeça.
E é justamente isso que nos imobiliza, é justamente isso que nos trava, que nos freia. Jesus começou pequeno. Sim, ele lidou com multidões. Qual foi o grupo que sobrou depois da morte de Jesus? 120 pessoas. Ora, ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e o que sobrou foram 120 pessoas no dia de Pentecostes? 120 pessoas. Foi o grupo que sobrou no final, na morte, quando Jesus havia morrido. Bom, 120 pessoas é um negócio fácil de esmagar. Não porque aquelas pessoas foram de fato profundamente impactadas. E essa é a questão. Quando a graça de Deus de fato nos atingiu de maneira profunda, ela não vira travesseiro. Quando nós fomos de fato atingidos por uma vida plena, por uma graça em que a gente olha, meu Deus, eu era para ter sido condenado, eu não merecia o que o Senhor fez por mim. Essa graça não me justifica para continuar vivendo aquela velha vida que eu vivia. Essa graça me constrange a querer com que outros tenham o que eu tenho também. A que outros descubram o que eu recebi, o perdão que eu recebi. Jesus começou num grupo de pessoas pequenas. O movimento cristão começou minúsculo. Lutero, quando afixou as 95 teses na sua igreja, onde ele era pregador em Wittenberg, ele jamais sonhava que aquelas 95 teses iriam atear o fogo que ateou. Jamais. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o seu trabalho como teólogo. Além de pregador, ele também era professor na nova faculdade, Universidade de Wittenberg. Era professor de teologia. E como professor, ele convidou as pessoas para um debate público acerca das indulgências. Isso era um trabalho cotidiano dos teólogos. Convidar as pessoas da sociedade para debates públicos. Ele não estava fazendo nada mais do que qualquer outro poderia ter feito. Mas foi fazendo coisas ordinárias que Deus transformou aquilo numa coisa extraordinária. Portanto, nosso desafio não é perseguir alguma coisa extraordinária. O que é de extraordinário que nós vamos fazer como igreja? Não, a pergunta é o que de ordinário, de pequeno, de palpável, de concreto. Na medida em que nós vamos sendo fiéis no pouco, Deus vai nos encarregando de desafios maiores. Eu quero ainda citar um exemplo de um homem muito interessante, um exemplo que me caiu há poucos dias atrás. Esse pastor, também pastor luterano, Christian Führer, ele viveu na Alemanha Oriental e ele fez uma entrevista. Não sei se você sabia disso, mas exatamente um mês antes da queda do Muro de Berlim, em 9 de outubro de 1989, aconteceram em Leipzig as até então maiores manifestações populares espontâneas da Alemanha Oriental, que reuniram 70.000 pessoas, que era uma multidão contra a qual o partido, na época, não podia fazer nada. Como foi possível mobilizar tanta gente? Isso começou em 1982. Esse pastor, que era o pastor principal da maior igreja luterana de Leipzig, ele começou a reunir pessoas na sua comunidade nas segundas-feiras para fazer chamadas orações pela paz. Sabe com quantas pessoas começou esse grupo? Você sabe com quantas pessoas começou esse grupo? 10 pessoas. Ele começou uma reuniãozinha de oração com 10 pessoas. Em
82, na igreja de São Nicolau. E ao longo da caminhada eles se tornaram um ponto de encontro de pessoas críticas ao regime e de posições que não podiam ser articuladas na Alemanha Oriental naquele momento. Aí veio o 7 de outubro de 1989, o 40º aniversário da Alemanha Oriental. Foi quando ocorreram centenas de detenções em frente à igreja de São Nicolau em Leipzig. Esse Honecker, que era um dos líderes do regime, havia dito pessoalmente: a igreja de São Nicolau precisa ser fechada. Os policiais apareceram pela primeira vez com um traje que até então não conhecíamos, com uniformes de combate, cacetetes, cachorros, placas. E espancaram as pessoas durante todo o dia, do meio-dia até a noite. E o jornal noticiava: na segunda-feira, 9 de outubro, será posto fim na contra-revolução. Se não for possível de outra forma, com armas na mão. Recebemos entre 6 e 8 mil pessoas nas igrejas do centro da cidade. Mais do que isso não cabia. Mas do lado de fora se juntaram aproximadamente 70 mil pessoas. Não era possível sair da igreja. Todo o pátio ao redor da igreja estava lotado. Todos com velas nas mãos. Velas simbolizavam o não à violência. Pois para segurar uma vela você precisa das duas mãos, senão ela se apaga. Com uma você segura, com a outra você tem que evitar que o vento a apague. Nessa situação você não pode ainda segurar uma pedra ou um cacetete. Mais tarde, um membro do comitê central do partido, em retrospectiva, disse: tínhamos planejado tudo, estávamos preparados para tudo, exceto para velas e orações. Para uma situação como essa, a polícia não tinha uma ordem de como agir. Se tivessem sido atiradas pedras ou se os manifestantes tivessem atacado os policiais, aí eles teriam uma opção. Aí teria acontecido o mesmo de sempre. Mas naquela situação os tanques se retiraram e quando pararam novamente lá em cima, diante do prédio da orquestra Gewandhaus, sem disparar um tiro, soubemos que a Alemanha Oriental não era mais a mesma. Pressentíamos, mais do que realmente sabíamos, que algo extraordinário havia acontecido. Só mais tarde compreenderíamos de fato o que aconteceu. Uma mísera reuniãozinha de oração. Acabou se tornando crucial 9 anos depois, para a queda do Muro de Berlim. Você sabia disso? Gente que faz aquilo que é ordinário, que acredita no poder de Deus, que se dispõe a fazer o que está à sua mão de ser feito, que não fica tentando abraçar o mundo, enquanto se esquece de abraçar quem está sentado do seu lado. É um exemplo que Deus pode fazer. Eu termino perguntando: você acredita que o amor de Deus é um direito seu concedido pela graça? Se você acredita, eu quero lhe dizer, não é. O amor de Deus não é seu direito. Deus é um privilégio da graça, não um direito. Se você compreende o amor de Deus como um direito, você vai também se dar ao direito de viver do jeito que você bem entender, bem quiser. O amor de Deus não é um direito, é um privilégio. Em segundo lugar,
A pergunta que moveu a história desse homem eu não contei, eu não vou ter tempo, não tive tempo e saberia que não teria tempo para contar, mas um dia eu conto a história de Nikolaus von Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. A vida desse homem foi transformada por uma pergunta simples que ele deu numa obra de arte que ele viu na sua época. Era um Cristo crucificado e havia uma frase embaixo perguntando: isto eu fiz por ti. Faz isto por mim. Essa pergunta fez com que caísse uma ficha na cabeça dele e disse: meu Deus, é verdade? O que eu tenho feito com a graça de Deus? Tenho feito dela uma cama gostosa para dormir, um travesseiro confortável para me reclinar a cabeça, tantas coisas acontecendo ao meu redor, toda uma situação aqui no século XVII no qual ele viveu, e o que eu faço com os recursos que eu tenho? A história desse homem é extraordinária. Você é um sonhador? Eu sou um sonhador? Será que eu sou um sonhador? Eu me pergunto, eu sou um sonhador? O que é um sonhador? Sonhador é aquele que não se move pela desmotivação do tamanho da expectativa. O sonho é tão grande que não consegue nem dar o primeiro passo, que cansa só de imaginar. Ou o sonhador é aquele que não começa pequeno, porque se julga capaz demais. Não, pastor, veja bem, se quiser me dar alguma atribuição aqui, me coloque para fazer uma coisa, né, que tenha a ver com a minha capacidade, a minha condição. Vai me dar uma atribuiçãozinha dela. Comece pequeno, querido. Não tem nenhum problema de começar pequeno. Jesus, quando quis ensinar seus discípulos, ele tirou a capa, usou uma roupa de escravo e foi lavar os pés, que era um trabalho de escravo. Ele disse: é isso que vocês têm que fazer uns pelos outros, se vocês querem ser meus seguidores. Pequeno. Ninguém tem que estar em pedestal. Ninguém tem que aparecer. Ninguém tem que aplaudir. E tem que estar bom assim mesmo. Ai, ninguém reconhece o que eu faço. Aleluia! Se Deus está reconhecendo, já não é o suficiente. Se ninguém reconhece o que você faz, aleluia! Você não vai correr o risco de ficar orgulhoso. Não é um motivo de louvor? Para a maioria de nós não é, né? Mas deveria ser. O nosso mestre disse que a gente deveria lavar os pés uns dos outros. Eu não sou um sonhador, eu acho que às vezes eu sou um sonhador. O que eu pergunto a vocês, na verdade, são perguntas que eu faço a mim mesmo. Coisas que eu enxergo no meu próprio coração. E a última pergunta que eu me faço, que eu faço a cada um de nós: que pequeno passo eu posso dar hoje? Quem é a pessoa no meu local de trabalho de quem eu posso me aproximar? Quem é a pessoa que está passando por uma situação difícil, a quem eu posso estender minha mão? As crianças lá da África estão longe, mas a gente pode abençoar a Maura Jussá para que ela abençoe as crianças de Moçambique, e nós vamos estar ajudando as crianças da África também. Nós temos alguém que nós abençoamos na África. Nós temos um casal de missionários que está lá, que fizeram parte dessa comunidade, o Breno e a Rafaela. Nós também podemos tocar naquelas pessoas, mas elas estão longe. Nós, pessoalmente, não temos como abraçar aquelas pessoas. Mas nós podemos abraçar quem está perto da gente. A gente pode acolher quem está perto da gente. A gente pode se tornar sensível às pessoas que estão convivendo conosco. A gente pode parar de viver essa coisa de querer mudar o mundo, quando o nosso próprio micromundo é um caos terrível que a gente não dá conta. Mas o primeiro lugar onde a gente precisa fazer a diferença, onde a gente precisa ter ações transformadoras, é nesse nosso micromundo, e não é nem nas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez seja nosso mundo interior, caótico, cheio de sentimentos controvertidos. Que pequeno passo você pode dar hoje? Assim como nós, e com isso eu termino, assim como nós queremos dizer que nós não queremos apenas ter uma
ministério de acolhimento aqui na comunidade, nós queremos desenvolver uma cultura de acolhimento, porque acolhimento não é uma tarefa de 1, 2 ou 10 pessoas entre nós, mas é uma tarefa cristã de todos nós. Assim também, o mesmo vale quando nós falamos de diaconia, de serviço cristão no mundo. Quando nós falamos de diaconia, é uma palavra que a gente usa na igreja que às vezes do lado de fora da igreja a gente chama de serviço social. Certo? Uma das perguntas que me fizeram quando eu fui entrevistado para ser selecionado como pastor dessa comunidade foi como é que eu compreendi a questão do trabalho diaconal. Essa foi uma das perguntas que me fizeram. Eu disse assim, eu acho que em muitos lugares o trabalho diaconal corre o risco de se tornar uma terceirização da comunidade. Tem o grupo de diaconia. Então, o trabalho social é feito por aquele grupo. Qualquer necessidade tem que ser levada para aquele grupo. E com isso a gente passa a mensagem de que nós individualmente não temos nada a ver com o peixe. Sim, nós precisamos de trabalhos pensados, organizados, diaconais. Mas diaconia não é trabalho de um departamento da igreja. Diaconia é um chamado de Deus para cada um de nós. Não é apenas um grupo entre nós que foi chamado a ser generoso, a se importar com os que sofrem, a se importar com os pobres. Todos nós fomos chamados a se importar com isso. Assim como também não é só um grupo entre nós que foi chamado a se importar com a missão. Então nós temos um departamento de missão. Tudo que for de missão é aquele departamento que cuida. Mas eu, na minha relação com meu colega de trabalho, não preciso me preocupar com a missão, porque tem um departamento lá da igreja que cuida com isso. Não! Não, a missão é uma tarefa de todos nós. Testemunho é uma tarefa de todos nós, não de um departamento. Assim como o testemunho do Evangelho é uma tarefa de todos, a generosidade, o amor ao próximo é uma tarefa de todos. Por isso não dá para terceirizar a diaconia. Dá para organizar a diaconia, com certeza. Dá para encontrar pessoas que têm um dom especial nessa área, com certeza. Mas não dá para dizer que uns devem ser generosos e que outros podem ser consumistas, individualistas. Não. Consumismo, individualismo, isso são valores do velho mundo, não do reino de Deus. O reino de Deus tem outros valores. E esses outros valores têm que ser vividos e praticados por todos. Tem que haver uma cultura diaconal, uma cultura de acolhimento, uma cultura missional. Para que a gente não terceirize a fé. Para que a gente não entenda a fé de uma maneira compartimentalizada. Falei certo? Acho que sim, né? Amém? Que a graça de Deus, que esse encontro com Deus de vida plena, que a gente perceba que Deus não, de fato, Deus não nos salva pelas obras, não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos, como forma de pagamento por aquilo que aconteceu, nosso rompimento com Deus. Não há. Só Jesus Cristo dá para segurar. Só Jesus Cristo. Mas embora nós não tenhamos sido salvos pelas obras, nós fomos salvos para as obras. Por isso nós lembramos aqui a palavra de Tiago. Fé sem obras está morta. Vamos orar. Deus amado, oramos e pedimos a Deus graça e compaixão, que olhamos para a Tua palavra, para a Tua Escritura, a gente sempre tem que pedir perdão, a gente precisa sempre reconhecer o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos andar em direção à Tua palavra, à Tua vontade, aos valores do reino de Deus, o quanto precisamos nos desvencilhar
da cultura que nos cerca, essa cultura que o capital é mais valorizado do que as pessoas, em que o conforto é mais almejado do que o caráter. Quanto nós estamos longe, ó Deus, ainda, daquilo que a Tua palavra chama de vida plena. Mas a nossa oração é, Senhor, transforma-nos para que nós possamos ser instrumentos, Deus, nesse mundo e nessa geração na qual nós estamos vivendo. Não importa se essa geração é melhor ou é pior do que as que vieram antes de nós, ou se ela é pior ou melhor do que aquela que virá depois de nós. O que importa para nós é que foi nessa geração que o Senhor nos colocou, e é nessa geração que o Senhor deseja nos usar e fazer diferença. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros. A gente é chamado a plantar sementes minúsculas do reino de Deus, como um grão de mostarda, sabe? Um grão de eucalipto. Mas o poder para que essa semente se transforme numa grande árvore é teu, não nosso. O poder para que os nossos pequenos começos se transformem em movimentos de transformação é obra tua, não nossa. Ajuda-nos, ó Deus, a que não sejamos sonhadores, sejamos pessoas que sonham sim, e olham para o futuro sim, mas que valorizam os pequenos começos e a enfadonha tarefa cotidiana de regar as pequenas sementes que foram plantadas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.